Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí também o seu like. E não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e nos seguir ali na página do Instagram. Que Deus abençoe, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para estar falando a respeito da palavra de Deus. Neste momento, eu quero falar a respeito de 3 tipos de salvação, a qual encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Eu quero falar salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Mas eu quero dividir este tempo e este tema dentro de 3 etapas. Hoje estarei falando da primeira etapa. Estarei falando da salvação do passado, dentro de uma matéria, soteriologia, que é também chamada doutrina da salvação. Onde nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 17, você vai entender o porquê que eu fiz esta leitura, que é muito importante e interessante, que você vai ver: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós olhamos dentro da palavra do Senhor, falando sobre salvação, o que é salvação? Salvação é um termo, inclusive, que abrange dentro do seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação do passado, no presente e para o futuro, ou seja, a salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado, a salvação do espírito na regeneração da alma, na santificação e do corpo, na glorificação, incluídas nestes diversos aspectos. Encontra-se as doutrinas que em conjuntos constitui o que na teologia se chama de soteriologia, nós a chamamos de doutrina da salvação. Então, salvação no passado, no presente e no futuro. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender: no passado fomos salvos da penalidade do pecado, no presente somos salvos do poder do pecado, no futuro seremos salvos da presença do pecado. Então eu quero falar do primeiro ponto: salvação no passado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que a Bíblia ela é real e ela é verdadeira. Então quero falar deste primeiro ponto: salvação no passado. No passado fomos salvos da penalidade que estava determinada ao pecador, na regeneração do Espírito. Romanos, quando nós vamos para o livro de Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23, a palavra do Senhor vai nos dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, quando o homem aceita com gozo e alegria o plano de Deus para a salvação da sua alma, Deus o liberta da condenação que lhe estava imposta. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, explica isto com muita clareza. No capítulo 5, verso 12, o verso 15, 17, 19, no versículo 12, ele diz: portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O apóstolo aqui deixa bem claro que o pecado é algo herdado de Adão.
Isto significa que o homem já nasce com a natureza pecaminosa, que herdou do seu progenitor. Segundo assim, o homem estava completamente possibilitado de livrar-se deste mal hereditário, porque já nascia escravo do pecado, isto é, já nascia no cativeiro. Por mais que o homem se esforçasse, jamais poderia se livrar deste mal hereditário. Em 1 Coríntios, nós encontramos a palavra do Senhor, no capítulo 15, versículo 22, vai nos dizer: pois assim como todos morrem em Adão, assim também, pela ofensa de um morrem muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Aí nós vamos falar a respeito da salvação e a respeito da graça de Deus para que o homem alcance esta oportunidade e este direito de salvar a sua vida, a sua alma. Louvado seja Deus. O que é graça? A graça é um favor de Deus estendido aos homens, sem preço, gratuitamente, sem qualquer razão, até onde qualquer mérito humano poderia sugerir. A graça que chega de Deus até nós é muito mais importante e mais abundante do que o tamanho do pecado cometido por Adão. Então nós vamos ver que Adão é apresentado como a fonte da morte para todos os homens, e Cristo é demonstrado como a fonte da vida para os homens. Em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. No primeiro Adão telúrico, terreno, abundou o pecado. No segundo Adão celeste, Cristo, superabundou a graça, que veio abundantemente de graça. Aleluia. Então a graça de Deus perdoa o pecador e lhe outorga a vida eterna, em contraste com as transgressões de Adão, que só produziu a morte. Graça supõe vida, tal como o pecado supõe morte. Observe que em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 24, a graça é vinculada ao perdão dos pecados, a justificação e a redenção. Na epístola aos Efésios, ele é vinculado em toda a ampla noção da salvação. Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer com muita clareza, vai nos mostrar, porque Paulo diz: mas aonde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça. Mas podemos perguntar: como superabundou a graça onde abundou o pecado? E por quê? Primeiro, quanto à quantidade e à qualidade. Segundo, quanto o grau da eficácia. Terceiro, quanto ao grau da expectação. E quarto, quanto ao grau da certeza dos resultados. Então você vai ver se a morte é certa e se ela é uma realidade. A vida em Cristo por meio da graça divina é muito mais. Se o mal trazido pelo pecado de Adão teve tanto poder de causar tantos males, quanto mais a graça trazida por Deus por meio de Jesus Cristo. Então, salvação no passado é isto: Deus, por meio de Cristo Jesus, foi até o nosso passado, começando por Adão, aleluia, e nos libertou da culpa, ou seja, da penalidade que nos estava imposta por causa do pecado herdado de Adão e progredido em nossas vidas ao encontrar em nós um terreno fértil e propício para proliferar abundantemente. No terreno onde o pecado progrediu, abundantemente progrediu a graça. Mas por quê? Porque neste plano de redenção entra em cena os dois Adão, isto é, o primeiro telúrico,
ou terreno, e o segundo celeste. A vitória sempre obtida. Por quê? Pelo mais forte e mais inteligente. O primeiro Adão é da terra, o segundo é do céu. O primeiro é carnal, o segundo é espiritual. O primeiro é semi-humano, o segundo é pleno-humano, ao ponto de se autonominar de filho do homem e não filho de homem. O primeiro mergulhado no pecado nos lembra de trevas, o segundo mergulhou, aleluia, mergulhando no lado de glória, nos lembra de luz, e a luz sempre venceu as trevas. E por isso que o segundo Adão sempre, aleluia, o segundo Adão atuou com mais poder que o primeiro Adão. Adão arrastou a posteridade para o abismo da morte. Cristo Jesus as arrebatou para o paraíso da vida, e a vida em abundância. Então você vai ver que através de Jesus Cristo, aceitando vir a este mundo, aceitando morrer na cruz do Calvário, ele foi até o nosso pecado, até o nosso passado, e nos resgatou, nos trazendo à nossa memória o direito e o poder da salvação. Então você vai ver como é importante quando nós olhamos a palavra do Senhor, salvação no passado. Quando nós olhamos, você vai ver a liberdade que o Senhor Jesus tem nos dado para nós alcançarmos esta bênção. Agora nós vamos ver os dois homens que está dentro deste primeiro passo, primeiro ponto de salvação: Cristo Jesus e Adão. Você vai ver os dois atos. Adão, uma transgressão, Romanos capítulo 5, versículo 12, 15, 17 e 19. Cristo, um ato de justiça na cruz, versículo 18. Os dois resultados: por Adão, condenação, culpa e morte, versículo 15, 16, 18 e 19 de Romanos. Por Cristo, justificação, vida, reinado, versículo 17, versículo 19. Então você vai ver as duas diferenças. Quanto ao grau, a graça do Criador em Cristo abunda muito mais que o pecado da criatura em Adão, versículo 15. Quanto ao tipo de operação, muitos pecados sobre Cristo, justificação e reinado da vida, para os que aceitam a graça de Deus nele, versículo 16. Então os dois reis, o pecado reina através da morte, versículo 17. A graça reina através da justiça, versículo 21. As duas abundâncias da graça, versículo 17, do dom da justiça, os dois contrastados. O homem condenados, escravo da morte, por causa de Adão. Os homens justificados, o início da vida por meio de Cristo. Então, por meio de Adão, o homem estava condenado. Por meio de Adão, o homem estava escravizado. Mas por meio de Cristo Jesus, o homem é justificado. Louvado seja Deus. Então, quanto ao nosso passado, não precisamos mais nos preocupar. Por quê? Porque Jesus já solucionou o problema que não tinha solução. A dívida foi paga no Calvário. Só resta para o homem tomar posse dessa bênção pela fé em Cristo Jesus. E este fenômeno é ocorrido no ato da regeneração do Espírito. Então a palavra do Senhor, ela é muito clara aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, para nós entendermos. Salvação no passado, por meio da graça de Deus, por meio da misericórdia de Deus, por meio da oportunidade que o Senhor nos dá para nós entrarmos por este caminho tão maravilhoso.
Então fica aí o primeiro passo, o primeiro ponto que eu trago para você: salvação no passado. No próximo vídeo estarei falando da salvação, aleluia, do poder do pecado. No presente, estarei falando da salvação no presente. Aleluia, no presente somos salvos. Aí você vai ver, estarei falando a segunda parte, porque temos três partes. Primeiro, acabei de falar, salvação, aleluia, né? No passado, no presente e no futuro. Então, o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, estarei falando a salvação no presente. Aí você vai ver, louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe. Ficando por aqui, eu agradeço a Deus, agradeço a você que emprestaram os seus ouvidos para ouvir esta palavra maravilhosa. Acredite no Senhor, acredite na palavra do Senhor, que ela é verdadeira. Deus tem o melhor para você. Então toma posse desta palavra, porque o Senhor Jesus, Ele foi até o teu passado, e Ele traz, aleluia, para você o direito de salvação. Então receba em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.